Olá, olá, olá. Estamos aqui mais uma vez para aprender acerca da fração, não é? Uma aula introdutória acerca da fração, né? Antes de mais nada, o que é isso de fração, não é? Fração, não é? Fração é um número que representa uma unidade. Fração é um número que representa uma unidade, não é? Ou, em outras palavras, fração é a parte de um todo, não é? Em outras palavras, fração pode ser definida como a parte de um todo, não é? Fração é a parte de um todo, não é? Então agora vamos ter um exemplo de uma fração, não é? Exemplo de uma fração. Exemplo de uma fração podemos pôr, não é? 2 sobre 3, não é? Exemplo de uma fração, não é? Nós dizemos que a fração é a parte de um todo. Então, para entender melhor esse exemplo, vamos prestar mais atenção nos termos da fração. Então, vamos, termos da fração. Termos da fração. Termos da fração, não é? A fração é composta por 3 termos, não é? A fração é composta por 3 termos. É composta por 3 termos. E quais são esses termos? Temos o numerador, não é? Tem o numerador, o traço de fração e o denominador, não é? E o que indica o numerador, não é? O numerador indica o número de partes tomadas, não é? O numerador indica o número de partes tomadas, não é? Tomadas na unidade. Não é? Indica o número de partes tomadas na unidade, não é? E o traço de fração. Traço da fração, não é? Fração indica a divisão, não é? Indica a divisão, não é? E o denominador. Denominador indica o número em que a unidade foi dividida igualmente, não é? Indica o número em que a unidade foi dividida por igual, não é? Agora vamos dar um exemplo, não é? Para poder perceber o que é o denominador, o que é traço de fração, não é? O que é denominador já no esquema, não é? Então vamos esquematizar isso, não é? Exemplo que podemos ter aqui, então temos 2 sobre 3, nós dizemos que isso é uma fração, não é? Temos aqui o numerador. Numerador é o número que fica sempre em cima. Numerador, não é? Depois aqui vem o traço de fração. E aqui temos
denominador, não é? Denominador, o número que fica embaixo. E nós bem sabemos que o numerador indica o que é o número de partes tomadas na unidade, não é? E o denominador indica o número de unidade em que foi dividida por igual, não é? Em que a unidade foi dividida por igual, não é? Então, agora vamos ilustrar. Por exemplo, temos o que? O 2 sobre 3, não é? Nós dissemos que o denominador indica a unidade em que indica o número em que a unidade foi dividida por igual, não é? Então, vamos dar um exemplo de um bolo, né? Um bolo que foi dividida 3 vezes, não é? O denominador indica o número em que a unidade foi dividida por igual, então foi dividida 3 vezes, não é? Foi dividida 3 vezes. Aqui, 1, 2, 3, não é? 1, 2, 3. O bolo foi dividido 3 vezes, não é? E o numerador indica o número tomada de unidade, indica o número tomado. Então, tomaram o bolo, foi consumido quantas vezes, em outras palavras. Então, 2 vezes vamos pintar, não é? Não é? Então, isso quer dizer que o quê? O bolo foi consumido 2 vezes, mas o bolo possui o quê? 3 pedaços, não é? Então, fração dizemos que é a parte de um todo, não é? Então, 2 é a parte de todo o bolo, não é? Porque o bolo apresenta 3 pedaços, está a perceber? Mas dentro desses 3 pedaços tomamos somente 2 bolos, não é? É assim que se representa uma fração, não é? Termina aqui a aula 2, não é? Para mais informação acerca de dúvidas e tudo mais, podem se comentar e disponibilizar um exercício para que eu possa explicar e dizer que essa é uma aula introdutória, não é? Acerca dos exercícios já podemos ter já numa outra aula. Eu espero que possam compartilhar, likear, não é? O vídeo, não é?